Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 3, cobrada na UBMEP 2016, segunda fase nível 3. Os assuntos que foram cobrados nessa questão foram geometria associada à função, especificamente semelhança de triângulos, perímetro de figuras planas e também função definida por duas sentenças, especificamente função afim, são as funções polinomiais do primeiro grau. A figura mostra um polígono ABCDE, em que todos os lados, exceto AE, são horizontais ou verticais e tem os comprimentos indicados na figura. Considere agora uma reta vertical distante x do vértice A, com o x entre 0 e 5, maior que 0, menor ou igual que 5. Ela divide o polígono ABCDE em dois polígonos, um situado à direita da reta e outro à esquerda. Considere a função f que associa a cada valor de x o perímetro do polígono situado à esquerda dessa reta. Por exemplo, f de 3 é o perímetro do triângulo AHE, já que aqui mede 2, aqui mede 5, x medindo 3, essa medida vai de A a H. 3 mais 2, 5. E aí, f de x vai ser o perímetro do triângulo AHE. Enquanto f de 5, aí eu vou ter de A até B, que mede 5. f de 5 vai ser o perímetro do triângulo, do polígono ABCDE. Polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Item A. Calcule f de 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Como nós temos as retas aqui verticais, essa aqui é uma reta vertical, ela vai formar aqui 90 graus, aqui também. Então, temos essas características já fornecidas pela questão. Para x igual a 3, estamos diante dessa situação. Se aqui vale 5 e essa medida DC mede 2, essa medida 3 vai estar aqui. Ou seja, vai ser a medida de A a H. De AH mede 3 e de H até B mais 2, totalizando 5. Quando o x for igual a 3, a gente vai calcular o perímetro da figura representada pelo triângulo. Ou seja, a gente marca essa reta, já que o x mede 3, e vamos calcular o perímetro desse triângulo AHE. Esse vai ser o f de 3. Perceba que nós temos essa medida 3 e essa medida HE, se aqui de E até D mede 2, mas de B até C tudo é 6, eu vou desconsiderar 2, então vai ficar 4. Então de H até E 4 e de E até D mais 2, totalizando 6. E aí qual é o valor da medida AE? Triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Mas se você não recorda do triângulo pitagórico, basta aplicar o teorema de Pitágoras, onde A é ao quadrado é igual a AH, que é 3 ao quadrado, mais HE, 4 ao quadrado. Portanto, AE ao quadrado será dado por 9 mais 16, ou seja, 25. 9 com 16, 25. Como A é uma medida positiva, é um segmento, eu vou extrair a raiz quadrada de 25, em vez de mais ou menos raiz de 25. Então, A é mede 5. O f de 3, portanto, vai ser 3, já que é dado pelo perímetro, do polígono que está à esquerda, 3 mais 4, mais 5. f de 3 será igual a 9 mais 3,
12. Essa é a resposta referente ao item A. Tranquilo? Item B. Calcule f de 5. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Para o f de 5, estamos diante do valor de x, aqui igual a 5. Já é a medida de A até B. E aí a gente tem essa reta, vou pontilhar ela, é a representação dessa reta. Queremos a área do polígono que vai ser formado à esquerda dessa reta, onde está aqui o x, que é igual a 5. E aí é um polígono de 5 lados. Como calcular o f de 5? O f de 5 será o polígono ABCDE, o perímetro desse polígono. Então vai ficar 5 mais BC, que mede 6, mais CD, 2, mais DE, 2, e por fim a gente já tem do item A, AE, 5. Portanto, o f de 5 será igual a 5 mais 5, 10, 6 mais 4, 10, ou seja, o perímetro é 20. Significa que o f de 5 é igual a 20. Ok? Item C. Escreva as expressões de f de x para x maior que 0 e menor ou igual a 3 e para x maior que 3, menor ou igual a 5. Então perceba que existem duas figuras de acordo com o que a gente vai separar em dois casos. A primeira situação será para x entre 0 e 3. A gente vai estar sempre orientando aqui um polígono que vai ser um triângulo. Para x entre 3 e 5, a figura já muda, vai ser um polígono de 5 lados. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos analisar o primeiro caso. Vamos obter a expressão para x entre 0 e 3. Se a gente quer um valor de f de x para 0 e 3, esse x ele tem que ser menor que o segmento AH, porque nós já sabemos que aqui mede 2, de A até B é 5, então de AH é 3. Como eu quero a medida de x, eu vou pensar numa medida de x menor do que AH. Então vamos supor aqui. Então essa medida vai ser x. E aí temos a reta perpendicular, vamos pontilhar ela aqui da forma que foi proposta na questão, e à esquerda dessa reta nós temos esse triângulo. Queremos calcular o seu perímetro. E como que a gente vai calcular esse perímetro? Nós precisamos aqui substituir alguns valores aqui de variáveis para ficar em função de x. Já sabemos que essa reta ela é uma reta vertical, portanto aqui um ângulo reto. E a gente tem também que esse triângulo que eu vou definir como sendo os pontos A, já temos até o ponto E. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto G e vamos pegar aqui, por exemplo, ponto I. Muito bem. Esse triângulo AGI, ele é um triângulo semelhante ao triângulo EHA. Vamos organizar aqui as retas para identificar as cores azuis e vermelhas. Sabemos que se essa reta é vertical, esse ângulo é um ângulo reto. E temos aqui esse ângulo que é o ângulo comum aos dois triângulos, né? Então, nesse caso, temos que o triângulo
AGI. AGI é um triângulo semelhante ao triângulo AHE. Triângulo AHE. Pelo critério ângulo-ângulo. Se eles têm dois ângulos iguais, obviamente o terceiro será também um ângulo igual. Este ângulo vai ser exatamente igual a esse. Podemos chamar, por exemplo, esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta. Inclusive são ângulos complementares. Alfa e beta são ângulos complementares. Se a gente quiser anotar essa informação, alfa mais beta, a soma é 90 graus. São dois ângulos complementares. Então, o critério de semelhança, ângulo-ângulo. Só que a gente quer o perímetro que é dado por f de x só em função de x. Mas devido à semelhança de triângulos, vamos chamar essa medida de GH de y e de I até A de z. E vamos organizar as razões de semelhança dos lados correspondentes, começando com x. X está para... Peguei o x, está oposto ao ângulo beta do triângulo menor, agora pego o resultado que eu tenho aqui desse segmento do triângulo maior, que é 3. 3 mais 2, 5. Então, está para 3. Assim como esse outro cateto y, está oposto ao ângulo alfa, está para essa medida aqui. Se aqui é 6, já temos 2, aqui vale 4. Então está para 4. Assim como z, que é a hipotenusa do triângulo menor, está para a hipotenusa do triângulo maior de vermelho, AE, que vale 5. A gente fez isso no item anterior. Uma ideia para poder organizar y em função de x, basta pegar o número 4, passar para cá multiplicando. Portanto, o y vai ser 4x sobre 3. E temos também a relação de x com z. Podemos organizar o x com z da seguinte forma. X sobre 3 é igual a z sobre 5. Passo 5 para lá. Teremos que o z vai ser igual a 5x sobre 3. Veja que o y está em função do x, o z também está em função do x. E aí agora a gente pode organizar f de x. Estamos fazendo a primeira parte do item C. Vou separar aqui para a gente definir essa função f de x. Então, o valor de f de x, quando o x varia de 0 até 3, não posso passar para essa medida aqui maior que AH, o limite é de A até H, que vale 3, vai ser dado por x, veja, x mais y mais z. Então, x mais y. Quem é y? 4x sobre 3 mais z. Então, estou fazendo o perímetro do triângulo que está à esquerda da reta. X mais y mais z. Y é 4x sobre 3 e z 5x sobre 3. Uma boa ideia para a gente fazer sem precisar tirar o mínimo é transformar esse x em 3x sobre 3. Porque 3x sobre 3 é exatamente x. Só para ficar fácil essa soma. Portanto, f de x será igual a 3x sobre 3. Podemos pensar num único denominador, que é o 3. 3x mais 4x, 7x. 7x mais 5x, 12x. E aí, finalizamos a expressão, ou a lei da função, desde que o x esteja entre 0 e 3. Simplifica 12 por 3, 4x. Então, essa função será dada por 4x se o x estiver entre 0 e 3.
Tá aí a primeira resposta da expressão obedecida às condições impostas pela questão. Tranquilo? Muito bem. Segunda parte do item C. Queremos agora uma expressão da função fx que é dada pelo perímetro da figura à esquerda da reta até onde vai o x. Então, quero f de x para x entre 3 e 5. Portanto, precisamos agora que o x seja maior que 3, mas ele não pode passar de 5. A gente pode pegar a ideia de ir com o x, por exemplo, até aqui. Chamaremos aqui de x. Agora eu faço essa reta vertical, traço aqui uma linha pontilhada e continuo a formação de um polígono que está à esquerda dessa reta, até onde limita aqui o x. Queremos agora o f de x para x maior do que 3, veja que a medida de AH é 3, vou fazer, por exemplo, aqui de vermelho, a medida de A até H mede 3, obviamente aqui de D até C mede 2, portanto o meu x é maior do que 3, mas é menor do que 5. E aí o cálculo do f de x vai ser a soma desses valores. Então eu já tenho aqui a soma, o perímetro desse polígono. Então aqui eu tenho já x mais essa medida é 6. Agora precisamos dessa medida. Como que a gente descobre o valor dessa medida? Olha só que interessante. Nós já sabemos que essa medida é 3. Perdão, é x. Daqui até aqui é 3. Então, essa medida que eu vou também representar de vermelho, que é a mesma desta, daqui até aqui, de AH, 3. De A até esse ponto que eu vou chamar, por exemplo, de G, de A até G vale x. De AH vale 3. Então, essa medida é tudo x menos 3, ok? Porque se toda essa medida é x e essa medida é 3, esse pedacinho é toda essa medida, retiro 3, x menos 3. Portanto, aqui também será x menos 3, já que é o mesmo valor. Então já temos x mais 6 mais x menos 3 mais 2. E finalmente a E, a gente já calculou lá no item A, porque essa medida é 3 e essa medida aqui é 4. 4 para cá, 3 até aqui. Pitágoras encontra aqui um triângulo pitagórico 5. E aí a função f de x será dada por, organizando a soma. Temos aqui x mais x, 2 vezes x. 6 menos 3, 3. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Isso acontece se o x estiver entre 3 e menor ou igual que 5. Essa, portanto, é a segunda parte do item C. Foi solicitada as expressões para x entre 0 e 3 e depois para x entre 3 e 5. Está aí a expressão, uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. Tranquilo? Item D. Esboce o gráfico da função f. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já temos as duas funções definidas, a função definida por duas sentenças nos intervalos que a gente já organizou. Se o x é menor que 3, a formação é de um triângulo retângulo.
E se o x é maior que 3 e menor do que 5, a formação é de um polígono de 5 lados. Então, x entre 0 e 3, um triângulo. Aí eu vejo a soma de todos os lados, ou seja, o perímetro, que deu 4x. E fizemos também no item C, para x entre 3 e 5, temos essa função. Então, agora fica fácil da gente construir e esboçar esse gráfico. Vamos começar com esse primeiro, 4x, na condição do x estando entre 0 e 3. Substituindo aqui alguns valores, quando o x é 0, o f de x, então, vai ser o f de 0 é 0. Se o x vale 1, 4 vezes 1, 4. Estamos nesse ponto. Para x igual a 2, 4 vezes 2, 8. Eu não preciso fazer novamente a situação. Para x igual a 2, eu estou diante de um triângulo aqui menor, semelhante ao anterior. Mas como a gente já definiu a função completa aqui, genérica, essa é a forma da gente calcular. Será que eu posso substituir o x igual a 3? Posso, porque está menor ou igual. Para x igual a 3, 3 vezes 4, 12. Então esse será o gráfico de uma reta, uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, cujo gráfico vai ser representado por essa reta de 0 até 3. Agora nós temos uma outra situação para a construção do gráfico, onde a função é 2x mais 10, na condição do x está entre 3 e 5. Vamos pegar, por exemplo, o valor 4 e 5. Se eu substituo o x igual a 4, e o x pode ser 4, 3 mais 1, vai formar um polígono, a gente já tem a função genérica. 4 vezes 2, 8, mais 10, 18. Então, para x igual a 4, vai ter o valor de f de x igual a 18. 4 vezes 2, 8, mais 10, 18. Para x igual a 5, inclusive, a gente fez esse cálculo na letra A, ou na letra B. Para x igual a 5, 2 vezes 5, 10, mais 10, 20. A gente já tinha feito isso anteriormente. Veja que a inclinação dessa reta é diferente dessa. A inclinação dessa reta, o coeficiente angular dela vale 4, ela é mais inclinada do que essa. Essa é menos inclinada porque o coeficiente é 2. Os dois são positivos, são retas crescentes. Será que eu posso substituir o ponto 3? O ponto 3 eu não vou poder substituir, porque ele não faz parte da minha segunda função. Mas existe uma estratégia de eu, por exemplo, pegar o 3,00001, por exemplo. É quase próximo de 3. Então o que a gente faz? A gente substitui o 3, mas deixa a bolinha aberta, já que ela não está presente aqui. Então quando eu substituo o 3 aqui, fica 2 vezes 3, 6, mais 10, 16. Para x igual a 3, eu estou com uma bolinha aberta aqui. Então perceba que o nosso gráfico, por exemplo, se eu pegar 3,5, 3,5 vezes 2, 7, mais 10, 17. Posso até pensar aqui no 3,5 e aqui 17. Então, de fato, vai ser uma reta, mas ela não vai passar para o lado de cá. E uma outra curiosidade, por que acontece esse salto? Veja só, esse salto ocorre nessa situação aqui. Quando eu tenho aqui o x igual a 3, quando eu tenho aqui o x igual a 3, até chegar no 3, a formação é de um triângulo. Para 3,1, por exemplo, 3,001, 3,003, 3,00004, valores muito pequenos aqui, a gente tem a seguinte construção do polígono. Vou pegar um valor muito próximo aqui, a gente já percebe que já não vai ser mais um triângulo. Então veja o crescimento que acontece num polígono
né? Esse salto ele acontece porque uma quantidade pequena de um acréscimo que eu faço aqui já vai ocasionar uma linha poligonal grande aqui que vai formar um polígono de 5 lados. Então, isso aqui justifica essa situação. Com isso, a gente finaliza o esboço do gráfico. Temos que o gráfico 4x é esse, para x maior que zero. Lembrando um detalhe, a bolinha aqui também é aberta. Quase que a gente deixa ela fechada, mas veja, ele menciona que o x tem que ser maior que zero. O x até poderia ser zero. Se o x for zero, o perímetro da figura não vai ser formado, vai ser um único ponto, vai ser zero. Mas para facilitar aí e para respeitar a condição imposta pela questão, a gente vai deixar essa bolinha aberta. Ok? Então o gráfico aqui temos uma bolinha aberta por conta dessa situação, aqui fechada, aqui aberta, lá no final fechada. Com isso finalizamos essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.